Sexta-feira, 19 de agosto de 2022. O Dose Dupla de hoje entra no clima das eleições, né? Da pomposa posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral ao início da campanha política nas ruas, na mídia e nos ouvidos de todo mundo, né? Alexandre de Moraes foi a estrela da noite de terça-feira, né, no palco da suntuosa sede do TSE em Brasília, 2.000 convidados e todos os olhos da imprensa prescrutando cada palavra do que o manda-chuva das inexpugnáveis, magnânimas e quase sagradas urnas eletrônicas, né? E como toda festa tem a sua ressaca, foi também dia dos candidatos irem pela primeira vez às ruas, à caça de votos, né? Pernas para que te quero, né? Foi dada a largada para a corrida ao eleitor. Marcelo Cardoso, a festa da democracia está no ar, né? Mas tem muito pilantra na área, usurpando o significado dessa palavrinha aí, democracia. E está querendo fazer graça com os distintos sujeitos votantes. Não é, meu caro? Exatamente, Marcelo Campos. É hora de ter os olhos vivos e bem abertos para separar o joio do trigo. Muita atenção às ações do TSE. Afinal, não basta fiscalizar os candidatos, é preciso fiscalizar os fiscais também, por tudo que a gente já viu, né? Atenção também aos discursos e propostas das velhas raposas e dos marinheiros de primeira viagem, tentando escolher as pessoas certas das posições certas. Pois é, rapaz. Eles lá pedem o seu voto. E nós aqui pedimos a você só o tempinho da abertura do programa, que vai começar agora. Dose dupla, entrando no ar. Essa terça-feira, dia 16, um dos eventos de maior destaque do calendário das eleições, aconteceu na sede do Tribunal Superior Eleitoral, lá em Brasília, né? A transmissão do cargo de presidente da Corte, do Luiz Edson Fachin, ao Alexandre de Moraes. Aquela famosa fila do gargarejo ali, da solenidade, né? A gente via os ex-presidentes José Sarney, Dilma Rousseff, Michel Temer e Lula, que é candidato à presidência graças à descondenação proporcionada por aquela canetada histórica, né? E também de benevolência ímpar do iluministro Edson Fachin, e que depois foi referendada pelo Pleno lá do Supremo. Ele que passava o bastão do TSE, o Alexandre de Moraes. Todos os antigos ocupantes do Planalto estavam sentados de frente e a poucos metros do presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, né, Marcelo? E a Dilma só olhava para o lado esquerdo, rapaz. Porque se ela olhasse para o direito, via o Temer. Se olhasse para frente, encarava o Bolsonaro. Pô, foi uma saia justa danada, né? Embora tivesse calça comprida, né? Pois é, Marcelo. Agora, soem as trombetas, habemos César. Vida longa ao imperador. Será que o Adriano voltou para o Flamengo ou não? Não, não, voltou não. Eu me refiro a outro imperador. Xandão I, o Grande, alçado ao sagrado altar do TSE, sob os aplausos e salamaleques de seus vassalos, com toda a pompa e a interessante circunstância de o presidente do processo eleitoral ser um desafeto declarado do presidente da República, que é um dos candidatos que terão suas campanhas monitoradas por ele. O vice-presidente do TSE passa a ser Ricardo Lewandowski, que atuará com o presidente da Corte, né, com o Moraes, durante toda a campanha e também na votação, na homologação do resultado das eleições, e ainda são eles a darem posse aos eleitos em 1º de janeiro de 2023.
Em seu discurso de posse, Moraes fez a sua clássica defesa da urna eletrônica, tal como ela é hoje e tem sido pelos últimos 26 anos, criticou a disseminação de fake news, as tais informações falsas que motivaram o próprio iluministro a abrir de ofício um inquérito ilegal e inconstitucional em que ele próprio acumula todos os papéis possíveis, desde vítima até algoz dos acusados, tudo sem o devido processo legal, e jogou mais uma vez com as palavras, Marcelo, bradando que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, nem de destruição da democracia, das instituições, da dignidade e da honra alheia. Né? Bela, bela retórica. Tudo isso para o delírio da extrema imprensa, que apontava para ele, salivando, os holofotes da fama. Um Olimpo perfeito, onde o semideus se fazia ver e admirar por uma seleta plateia de 2.000 pessoas. Sois rei, sois rei, sois rei! É verdade, rapaz. Os presidentes do Congresso, Rodrigo Pacheco, também presidente do Senado, né, que segue no mandato até 2026, e da Câmara, Arthur Lira, que vai se candidatar também à reeleição por lá, também tiveram na cerimônia, né? Além deles, ministros e ex-ministros do STF e 22, rapaz, dos 27 governadores. No início do discurso, o Alexandre de Moraes defendeu a agilidade, a segurança, a competência e a transparência do sistema eleitoral, razão pela qual a sua fala foi considerada aí pela grande mídia uma espécie de reafirmação da confiança no sistema eleitoral, né? Em contrapartida ao mantra oficial do jornalismo subserviente, que insiste na narrativa dos ataques sem provas de Bolsonaro às urnas eletrônicas. Pois é, curiosamente também, Marcelo, foi Moraes quem disse que a Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade, não permitindo de maneira irresponsável a efetivação do abuso no exercício de um direito constitucionalmente sagrado, para ser fiel ao texto. Pois bem, esse belo discurso não me parece em nada com a atuação dos ministros do Supremo. Se não, vejamos, lobby sobre senadores e deputados em flagrante ativismo político, vedado pela própria Constituição e tipificado como crime. Ou ainda, aquela presteza quase conivente com partidos nanicos que se valem do expediente de acionar a Suprema Corte por tudo e por nada, no intuito de sabotar o trabalho do Poder Executivo por razões políticas. Né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E faça de conta que eu faço o que eu digo. Complicado. Né? Marcelo, o Alexandre de Moraes falou de novo em combate a discurso de ódio, né? Só que a pergunta que não quer calar é a seguinte: o que é discurso de ódio, né? O que caracteriza esse tipo de discurso? Qual é o limite da crítica, especialmente da crítica construtiva, que resguarda de ser entendida aí como um discurso odiento? Aproveitando aqui a deixa do agora presidente do TSE do Rio de Janeiro, o desembargador Elton Leme, que diz que vai mandar prender quem tumultuar a eleição, aí eu pergunto, será que reclamar de uma urna que mostra um candidato diferente daquele que você selecionou, no intuito de alertar para uma irregularidade, caracterizaria tumulto? Ou até, por extensão, um discurso de ódio? Então, veja que a própria esposa do Arlindo, ela teve uma situação dessas, presenciou quando votou de apertar num candidato e sair a fotografia de outro, e ela fez lá as reclamações. E isso aconteceu em várias localidades no Brasil. Alguns vídeos até que circulam na internet. Oi? O que você falou? Ah, não. Inclusive, disseram que alguns vídeos que circularam no país eram falsos. Tudo bem, você pode ter gente armando aí em cima de uma situação dessas, mas a gente não pode considerar ou desconsiderar a situação presenciada e vivida por algumas outras pessoas. Eu diria o seguinte, rapaz, será que não seria mera fiscalização exercida pelo votante nesse caso?
Ele está participando do processo e ele não deixa de ser um fiscal. Deveria, como diz o nosso mesoclítico Temer, né? Dever-se-ia, então, baixar a cabeça e não fazer alarde, né? Porque eu vou te dizer uma coisa, nessa questão aí, a gente só vê apontarem para os conservadores. O combinado parece ser o seguinte: o que a direita prega é discurso de ódio, o que a esquerda fala, ainda que é agressivo e eivado aí de animosidades, de ressentimentos, de ira. Ah, isso aí, para isso fazem vista grossa, né? E isso deve ser encarado com naturalidade, pelo menos é o que a gente está vendo, né? Pois é, assim mesmo. Outro conceito nebuloso é o de fake news. Nós não temos ainda um Ministério da Verdade para definir tecnicamente o que seja uma notícia ou informação falsa. E talvez a existência dessa lacuna temporária possa sugerir que essa atribuição deva caber na atualidade à Suprema Corte. Sei lá, se agora resolver tudo. É. Olha, legal também a gente ver a CNN comentando que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, em conversa durante a cerimônia, cochichavam e riam, ignorando que ocasiões como essas devem primar aí pela cortesia, né? E também pela elegância. Ainda que soe falso, né? E pode até ser, né? O aspecto de um relacionamento minimamente amistoso deve prevalecer numa cerimônia como essa, concorda, Marcelo? Concordo. Olha, você sabe, eu vi um vídeo do Alan dos Santos reclamando disso, né, meio sentido, quase isso, sei lá, com o Bolsonaro, pelo fato de como é que ele dá atenção e é tão solícito, tão sorridente, era só sorrisos com Alexandre de Moraes. Não era bem assim, é aquela história. A gente sabe que jornalistas adoram ver o que não existe. Não estou falando do Alan dos Santos especificamente, mas dos comentários que a imprensa fez, inclusive a CNN, que levantou essa bola. Então, eles, jornalistas, adoram ver o que não existe para serem exatamente os primeiros a dar notícia que eles mesmos acabaram de criar. Além de terem essa pretensa capacidade de captar o que a pessoa comum não é capaz de perceber, o jornalista parece meio sensitivo, eles são extremamente criativos, donos de histórias fantásticas e convincentes, e deveriam, na minha opinião, até por isso, ser romancistas e não jornalistas, né? Agora, enfim, foi um palco iluminadíssimo, coisa e tal e coisa. E, na sequência do Regabof de terça-feira à noite, a campanha eleitoral chegou e está aí para a alegria, principalmente dos telespectadores. Vai para o trono, não vai, Marcelo? Olha, vai sim, Marcelo. E com isso, agora nós vamos para o segundo assunto, que é a corrida eleitoral. Mas ainda sobre esse nosso assunto anterior, eu só tenho uma curiosidade, rapaz. Eu queria saber quanto custou para nós esse Regabof. Mas esse aí é o papo para outro dia. Isso vai Bom, ser um segredo. a corrida eleitoral começou, agora é para valer, né? E pelo visto a gente vai ter muitas polêmicas aí. Vamos então conhecer um pouco mais e mais profundamente quem está aí nesse grid de largada, né? Veja que o Brasil, rapaz, tem 12 candidatos à presidência da República nas eleições desse ano. E com o fim do prazo para o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, já estão aí definidos os nomes daqueles que pretendem ocupar o Palácio do Planalto pelos próximos 4 anos. Mas a gente está vendo, né? A eleição continua polarizada entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Além dos dois, estão na disputa aí o Ciro Gomes, Simone Tebet, Roberto Jefferson, rapaz, e outros menos conhecidos aí. Mas antes da gente comentar esse início de campanha, que eu acho que isso vai ser tema até para o nosso próximo programa, é preciso que a gente conheça melhor quem são esses candidatos. E a gente escolheu da Agência Brasil informações aí sobre todos eles. Marcelo, agora é com você. Vamos lá, começando com Ciro Gomes, do PDT. Natural de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, Ciro Gomes construiu sua carreira política lá no Ceará, onde foi prefeito de Fortaleza, eleito em 1988, o ano da Constituinte, e governador do estado
eleito em 1990. Eu chamo muito ele de Cangaciro, o lampião de Pindamonhangaba, né? Pelo aspecto que ele tem, aquela coisa, aquelas bravatas. Ele renunciou ao cargo de governador em 94 para assumir o Ministério da Fazenda no governo Itamar Franco, que durou entre 92 e 94. Itamar, como o pessoal se lembra, claro, era o vice-governador do Collor, que assumiu com a renúncia, ou, como quiser passar para a história, o impeachment do Collor, né? E o Ciro Gomes assumiu por indicação do PSDB, que era o seu partido na época, foi do PSDB. Ciro Gomes foi ministro da Integração Nacional entre 2003 e 2006, no governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Deixou a esplanada dos ministérios para concorrer a deputado federal e foi eleito. Também exerceu 2 mandatos de deputado estadual no Ceará. Tem 64 anos e 4 filhos. A candidata a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes é Ana Paula Matos, também do PDT, atual vice-prefeita de Salvador. Tem o José Maria Emael, do DC. Noel. Nascido em Porto Alegre, José Maria Emael cursou Filosofia e Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na PUC, do Rio Grande do Sul. Ele é advogado com especialização em direito tributário e atua como empresário há 50 anos nas áreas de marketing, comunicação e informática. Nas urnas, vai ser identificado como Constituinte Emael. Em 1962, ele ingressou no Partido Democrata Cristão, PDC, em Porto Alegre, passando a atuar na Juventude Democrata Cristã. Emael foi deputado constituinte. Aos 83 anos, é a 6ª vez que se candidata à presidência da República. O vice na chapa é o economista João Barbosa Bravo, de 75 anos, e é natural de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Mais um, Felipe Dávila, do Novo. Ele é nascido em São Paulo, é cientista político, mestre em administração pública pela Universidade de Harvard e coordenador do movimento Unidos pelo Brasil. O Felipe Dávila fundou em 2008 o Centro de Liderança Pública, que é uma organização sem fins lucrativos dedicada à formação de líderes políticos. Ele é escritor e tem 10 títulos publicados. Essa é a primeira vez que ele se candidata ao cargo de presidente da República. Seu candidato a vice na chapa é o deputado federal Tiago Mirtrô, do Novo de Minas Gerais. Jair Messias Bolsonaro, do PL. Jair Bolsonaro é militar reformado, tendo chegado a capitão do Exército. É o 38º presidente do Brasil, cargo que assumiu em 1º de janeiro de 2019. Bolsonaro foi deputado federal pelo Rio de Janeiro entre 91 e 2018. Nasceu em 55, no município de Glicério, no interior de São Paulo, mas morou em várias cidades paulistas. Formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras em 77. Posteriormente, serviu nos grupos de artilharia, de campanha e paraquedismo do Exército. É pai de 5 filhos. Candidato a vice-presidente na chapa é o militar da reserva Walter Souza Braga Neto, que foi, inclusive, o interventor na época em que houve a intervenção militar na cidade do Rio de Janeiro. Leonardo Péricles, do Unidade Popular. Leonardo Péricles é natural de Belo Horizonte, técnico em eletrônica e mecânico de manutenção de máquinas. O presidenciável começou a se aproximar da política em movimentos estudantis lá no início dos anos 2000. Anos depois, passou a integrar o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, MLP. Em 2008, disputou uma vaga na Câmara Municipal da capital mineira, mas não se elegeu. Já pela Unidade Popular, nas últimas eleições municipais, em 2020, concorreu como candidato a vice-prefeito de Belo Horizonte, na chapa de Áurea Carolina, do PSOL, ficando em 4º lugar, com 103.115 votos. A candidata a vice-presidente na chapa é a dentista Samara Martins, de 34 anos. Agora tem o Lula, que eu deixo para você apresentar, Marcelo. Muito obrigado, hein? Vamos lá. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, de 76 anos, nasceu em Garanhuns, Pernambuco, e iniciou a sua trajetória política como sindicalista em 1966. Ele foi presidente da República por 2 mandatos a partir de 2003 e depois de eleito em 2002, né?
Nessa ocasião, ele disputou o segundo turno com José Serra, do PSDB. Em 2006, Lula venceu Geraldo Alckmin, à época filiado ao PSDB, seu atual candidato a vice. E aí ele se reelegeu. A primeira vez que disputou a presidência foi em 89, sendo derrotado por Fernando Collor de Mello, né? Antes de ser eleito, ele tentou mais duas vezes, em 94 e 98, quando perdeu para Fernando Henrique Cardoso em ambas as disputas. Em 2017, foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. E a gente viu no que deu, né? Em 2018, ele teve a prisão decretada pelo então juiz Sérgio Moro. Em 2021, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulou as condenações por entender que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência legal para julgar as acusações, aí, tornando Lula elegível. A decisão foi confirmada em plenário pela totalidade do Supremo naquele mesmo ano. O candidato a vice-presidente na chapa, como já mencionado, é o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Outro candidato à presidência é Pablo Marçal, do PROS. Esta é a primeira vez que Marçal disputa um cargo público. Bacharel em Direito e empresário, goiano de 35 anos, é casado e tem 4 filhos. Ele é conhecido como autor de livros de autogestão e por palestras e vídeos motivacionais. Em sua página na internet, também se apresenta como empreendedor imobiliário e digital, estrategista de negócios e especialista em gestão de marcas, branding. A candidata a vice na chapa é Fátima Pérola Negra, policial militar de São Paulo. Outro candidato à presidência da República esse ano é Roberto Jefferson, do PTB. Advogado, nascido em Petrópolis, Roberto Jefferson tem 69 anos e circula há décadas na política nacional. Antes de fazer carreira na política, chegou a participar de programas de televisão na década de 80. Participou dos programas Aqui e Agora, uma espécie de júri simulado na antiga TV Tupi, e Domingo à Noite nas TVs, atualmente, na TVS, aliás, atualmente SBT, né? E também foi apresentador de um programa famoso, Povo na TV, também era veiculado na TVS. Seu primeiro mandato como deputado federal foi em 1983, e depois disso emendou 6 mandatos consecutivos. Ele teve seu mandato cassado após confessar aí a participação no esquema do mensalão. Ficou conhecido nacionalmente porque denunciou o esquema de compra de votos, escândalo do qual também participou, né? Foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em agosto de 2021, Jefferson teve a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes por ataques às instituições em redes sociais. Suas contas em redes sociais também foram bloqueadas. Em janeiro desse ano, por questões de saúde, Jefferson passou a cumprir prisão domiciliar. É o único dos candidatos com viés declarado aí mais à direita, alinhado com o pensamento bolsonarista. A chapa terá o padre Kelman, do mesmo partido, como candidato a vice-presidente. Lembrando aí que essa questão do Roberto Jefferson, da prisão preventiva, que se tornou prisão domiciliar, tudo em inquérito sem o devido processo legal. Com certeza. Vamos lá, mais uma, Simone Tebet, do MDB. Simone Tebet tem 52 anos e é nascida em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. É formada em Direito e começou a carreira política em 2003 como deputada estadual. De 2005 a 2010 foi prefeita de sua cidade natal por 2 mandatos. Deixou o cargo para ser vice-governadora de Mato Grosso do Sul. Ela é filha do ex-presidente do Senado, Rames Tebet, falecido em 2006, e de 2013 a 2014 ela foi secretária de governo, até que em 2015 foi empossada como senadora. Tebet ganhou projeção nacional, especialmente depois da forte atuação na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, a CPI do Covid, no Senado, no ano passado. A candidata a vice-presidente na chapa de Simone Tebet é a também senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo. Essa observação, né? Há controvérsias com relação a essa
forte atuação na comissão parlamentar de inquérito, né? Agora vamos para mais uma outra candidata, essa bastante desconhecida, é Sofia Manzano, Partido Comunista Brasileiro, né? A candidata à presidência do PCB é a professora e economista Sofia Manzano, nascida em 1971 na cidade de São Paulo. Ela é graduada em Ciências Econômicas pela PUC de São Paulo, é mestra em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto da Economia da Unicamp e doutora em História Econômica pela Universidade de São Paulo. Ela assumiu o cargo de professora do curso de Economia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia em 2013, motivo pelo qual mudou-se para Vitória da Conquista. Ela desenvolve pesquisas sobre mercado de trabalho e desigualdade social no capitalismo. A chapa tem como candidato a vice-presidente o sindicalista Antônio Alves, de 43 anos, que é jornalista e natural do Recife e afiliado ao PCB há 20 anos. Temos ainda Soraya Tronic, da União Brasil. Soraya Tronic tem 49 anos, é advogada, natural de Dourados, Mato Grosso do Sul. Estreante como candidata, foi eleita senadora pelo seu estado em 2018 pelo então Partido Social Liberal, PSL, hoje União Brasil, após a fusão com o Democratas. Bem, foi vice-líder do governo do Congresso Nacional e atualmente é coordenadora política da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, do Senado Federal, além de membro de 8 comissões da Casa. Ela também preside a União Brasil Mulher Nacional e o diretório da União Brasil em Mato Grosso do Sul. Seu candidato à vice-presidência é Marcos Sintra, de 76 anos, formado em economia. E tem também a Vera Lúcia, do PSTU. Ela tem 54 anos e é natural de Inajá, Pernambuco. Operária, sapateira, é formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe. Iniciou a sua militância aí quando trabalhava numa fábrica de calçados aos 19 anos. Está no PSTU desde a sua fundação em 94. Já foi candidata ao governo de Sergipe, à prefeitura de Aracaju e até à Câmara dos Deputados. Em 2018, foi candidata à presidência da República e teve como vice o professor Hertz Dias, do Maranhão. Em 2020, ela foi a primeira mulher negra a disputar a prefeitura de São Paulo, cidade onde está morando atualmente. Candidata à vice-presidência é a indígena da etnia Tremembé, Cunã Iporã, Raquel Tremembé. Cunã tem 39 anos e é pedagoga. Esses, então, são os 12 candidatos que vão disputar a presidência da República esse ano. Mas eu acho, Marcelo, que isso aí vai ficar realmente polarizado entre Jair Bolsonaro, Lula, Simone Tebet, Ciro Gomes e, se o Roberto Jefferson conseguir espaço, ele vai contribuir muito para os debates aí. Ele, segundo se deu na semana passada, nas 2 últimas semanas, ele vem com a disposição de ser um saco de pancada para amortecer toda a porradaria que vai cair em cima do Bolsonaro, que a gente sabe, são todos contra ele, né? Então, parece que surgiu essa ideia. Ele não está ali propriamente para tirar votos do Bolsonaro, seria uma estratégia até muito ruim, mas para que nos debates ele, de alguma maneira, sirva como um contrapeso, até porque realmente fica muito desigual, todos contra um candidato só. Você falou agora do PSTU, me fez lembrar o eterno candidato, que vai ser candidato esse ano também, a governador do estado do Rio, que é o Ciro Garcia, contra o burguês, vote 16. Esse slogan vem desde que eu era adolescente. Vamos lá. Mas a campanha realmente, como você está dizendo, começou polarizada e a tendência é que ainda, além de polarizada, seja a campanha mais judicializada de todos os tempos. A gente só precisa ver, Marcelo, se essa judicialização vai beneficiar só um lado. Vamos ver para que lados a balança pende, se é que vai perder para 2. Né? Pois Como a gente já viu, no pré-eleitoral. Pois é, rapaz. Essa é a grande dúvida, né? O ministro Alexandre de Moraes disse no seu discurso de posse, como presidente do TSE, que a corte vai interferir o mínimo e que os candidatos têm que ter liberdade de expressão, mas que liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade de agressão. E aí a gente já sabe como isso funciona, né?
É, nós vamos sentir realmente se vai haver ou não imparcialidade nas decisões do Tribunal Superior Eleitoral quando surgirem as primeiras contestações. E elas talvez não demorem, né? E tem uma coisa: o ministro disse que vai ser implacável com relação à disseminação de fake news. É? Pois é, por sinal, já estou até esperando a decisão dele nesse sentido, com relação à matéria publicada pela Folha de São Paulo, que também é reproduzida em outros veículos, dizendo que o Bolsonaro tinha almoçado com o Guilherme de Pádua, assassino da filha da escritora Glória Pérez, Daniela Pérez. Esse é o tipo de notícia que pode prejudicar e muito um candidato. E aí, qual foi a decisão do TSE? É fake news? Que punições a imprensa, especificamente os veículos que deram essa notícia falsa, vão sofrer? São situações como essa que comprometem a credibilidade do Tribunal Eleitoral quando o pau dá em Chico. Ele tem que dar sem ter pudores também Francisco, né? Eu quero ver também como é que vai ser aí a reação aí do TSE com relação a ao pedido, né, da delegada da Polícia Federal, que eu tenho minhas reservas em função de algumas situações anteriores, que disse que o presidente vê indícios, né, de crime naquela questão que o presidente associou a, a Covid à AIDS, né, a probabilidade de se pegar AIDS aí com, com as vacinas e tal. Só que acontece o Se não me engano, seguinte, foi uma matéria. pois é, o Bolsonaro repetiu uma matéria que foi publicada na revista Exame e reproduzindo um estudo da Lancet, que é uma revista científica que tem grande credibilidade, né? E mesmo assim, essa revista já mudou várias vezes o título e parte do conteúdo da matéria. Então, tem coisas aí muito esquisitas. Mas nesse programa de hoje, nós apresentamos aqui 12 candidatos à presidência. Na semana que vem, nós vamos fazer um balanço aí das campanhas dos principais candidatos, que já começaram com algumas polêmicas. Você vê que o Lula aí quer autorização para continuar chamando Bolsonaro de genocida. Lula já andou falando aí também que é uma babaquice ficar usando verde e amarelo em tudo. Olha, isso aí vai dar pano para manga, viu? Mas por hoje é só. A gente Não, vai e estar tem de mais, volta. tem mais, tem mais. Nosso candidato aqui é governador do estado do Rio, Marcelo Freixo, passou a frequentar a igreja e agora ele diz que é contra a liberação das drogas. As coisas mudam no período Em época de eleitoral. eleição, todo mundo vira santo, né? Mas, Marcelo, Vira nosso tempo está casaca, né? chegando ao fim e vamos ficando por aqui, né? A gente vai estar de volta na semana que vem com mais um Dose Dupla. Obrigado a você que ficou e fica sempre aqui com a gente. Um abraço também para você, Marcelo Cardoso. Tenham todos um ótimo fim de semana. Outro abraço, Marcelo Campos. Grato a você pela audiência, você que está conosco por todos os cantos do mundo. Na próxima sexta tem mais 2 assuntos em pauta e 2 Marcelos para mais uma animada troca de informações. Até lá. Tchau.